A sua história tem camadas? Quantas camadas tem o seu livro? Fala pessoal, eu sou o Rodrigo Moreira e aqui é o Como Tô Fazendo. Hoje eu vou falar sobre as camadas ou as metáforas. Como escrever, criar uma história assim. Aliás, por que criar uma história utilizando metáforas se eu posso dizer tudo o que eu penso diretamente? Para começar, é impossível falar sem usar metáforas. Nós usamos o tempo inteiro, a qualquer hora, de variadas formas. Eu não achei a pesquisa, embora eu tenha procurado bastante, mas a informação que eu li diz que o ser humano usa em média 4 metáforas por minuto quando conversa. E a gente usa elas para facilitar o entendimento, o envolvimento de uma frase, um contexto, uma história. Isso acontece porque quando a gente substitui um termo pelo outro, a gente cria uma conexão entre os seus significados. Entendeu? Espera aí que eu vou usar uma metáfora para poder explicar. Estou com o coração em frangalhos. O que eu quero dizer com isso? Que emocionalmente eu não estou bem, eu estou sofrendo. Eu poderia escrever isso diretamente? Claro, eu poderia, mas talvez o contexto da história peça algo assim mais significativo. Dessa maneira, a atenção e o valor dado a esse momento, o contexto, ele pode ser potencializado. É claro que as metáforas têm aí um emprego maior e não apenas se resumem a frases, elas podem estar em toda a história a partir da sua percepção do mundo. Isso mesmo, o que você acha do capitalismo, por exemplo? Partidos políticos, futebol? Qual a sua opinião sobre guerras? O que você pensa sobre o amor, casamento, filhos, animais de estimação? É muita coisa, né? Justamente daí surgem as camadas implícitas em muitas histórias, as várias metáforas utilizadas por você. Ultimamente a gente tem recebido em muitas dessas metáforas vindas de histórias, de futuros distópicos, por exemplo. E olha que eu não falo aí dos grandes clássicos como 1984, Revolução dos Bichos, Eu, Robô, Guerra dos Mundos. Nessa nova geração também temos aí retratada a opressão de um sistema paternalista que protege você de algo invisível e ao mesmo tempo perigoso. Mas o que é exatamente perigoso? E por que a gente precisa ser protegido? Se duvidar é o caminho para chegar à verdade, o que fazer quando temos a verdade mas não podemos vivê-la? Se você quer criar uma história utilizando metáforas, então eu tenho aí 3 dicas importantes para você. 1. Esse é um processo natural. Você já usa, convive no seu dia a dia. Portanto, já tem referência para usar. 2. Selecione entre as referências aquilo que mais te incomoda ou te agrada. E 3. Desconstrua essas referências, analisando em quais situações no mundo real elas se enquadram melhor. We do what we need to do. Then we get to live. But no matter what we find in DC, I know we'll be okay. Because this is how we survive. We tell ourselves that we are the Walking Dead. Não é nada do outro mundo. O importante aqui é você ter repertório, experiências que possa trazer para esses momentos de história. Isso pode vir dos livros, filmes, séries, conversas e, é claro, da própria crítica à política, à polícia, repressão, sistema. Acima de tudo, a metáfora está na mente e no coração de quem interpreta a história. Bom, e por falar em metáforas, camadas, sistema, guerras, vamos ao nosso Momento Resenha. Resenha de Distopia, a autora Kate Williams. Kate, beijo pra você. Vou falar do seu livro agora, tá bom? Bora lá falar de Distopia, livro da autora Kate Williams, publicado pela Arvin. E, me surpreendeu, gostei bastante mesmo do livro. Li com cuidado, estudando cada cena e tudo mais. Tenho as minhas observações, tenho alguns apontamentos legais que eu gostei, tem algumas oportunidades que eu enxergo no livro, isso eu vou falar ao longo aqui desse momento resenha.
Mas assim, é um livro que me agradou, foi legal, foi bacana ler. Gosto muito de histórias distópicas porque elas sempre trazem camadas, metáforas. Olha aí, fazendo link aí com o que eu estava dizendo anteriormente. A distopia não foge disso, não é tão complexo assim, né? Não há grandes amarras, grandes tramas e tudo mais. É uma história que me surpreendeu justamente por isso, porque eu fui com uma expectativa de, nossa, sangue, morte, decapitação e tudo mais. E bom, pelo menos ainda não nesse livro, né? Talvez, não sei como é que está a preparação para o segundo livro, Utopia. Mas esse aqui, ele foi numa linha muito tranquila até. Foi no início foi um choque, eu ficava, caramba, mas cadê, né? Não tem sangue, não tem nada. Não, tem um pouquinho, mas ele vai numa linha bem tranquila. Até, talvez pelo público, não sei. Mas acho que tem um outro viés aí que é importante, que me pegou bastante. Eu fiquei realmente pensando nisso e me agradou. Bom, falar um pouco da sinopse do livro. Houve uma guerra, dividiu o mundo aí em 4 regiões, norte, sul, leste, oeste. Cada região dessa tem um general, né, um comandante, ou presidente, né, fazendo essa analogia, que comanda ali a área, comanda a parada, e você tem o regimento tem ali os seus soldados, tem os generais, tem toda a escala hierárquica militar. Mas voltando a falar dos soldados, esses soldados são as crianças que são aí pegas das suas casas, tiradas dos seus pais, se não me engano com 7 anos de idade, e levadas para lá para um treinamento. E esse treinamento, a premissa é: vocês serão preparados para lutar, para a guerra, para proteger o sul, a região, né? Sul, leste, norte, oeste, não importa. A questão é, que guerra é essa, que proteção tanto é preciso nesse mundo distópico? Então, ao entrar nessa colônia, né, nesse regimento, nesse quartel, os meninos, as meninas, obviamente, são aí colocados como... É bem interessante isso, porque eles usam roupas cinzas, né? Então, nota-se a apatia de viver naquele mundo, naquele sistema, né? Que dentro, existe o regimento, né? Separado por um muro, então do lado de fora ficam as pessoas, os pais, enfim, que vivem lá com seus recursos, poucos recursos, e do lado de dentro, os soldados recebendo todas as regalias possíveis para sua formação. Essa é uma sinopse um pouquinho mais detalhada, e agora eu vou aprofundar um pouquinho mais nas histórias, nos personagens e fazer aí alguns apontamentos. Preparei aqui uma fichinha para não me perder, porque tem várias coisas aí que eu achei bem interessante e eu resolvi anotar. Vamos lá, então. Começar pelos personagens. Então, cara, como eu gosto de história que tem mulheres fortes. Puta merda, cara, eu gosto pra caramba disso. Por um lado isso é bom, porque você traz essa questão da mulher, do feminismo, das mulheres serem oprimidas e do machismo tão presente idiotamente na nossa sociedade. Mas se você pensar bem, é triste você ter que enaltecer sempre dessa forma tanto a mulher, porque eu penso, se você precisa fazer isso dessa forma, seja para mulher ou para qualquer coisa, quer dizer que alguma outra parte está desequilibrada. Se você pensa nisso, então hoje em dia, quantas mulheres têm que falar, têm que provar, né, que estão ali pau a pau, em pé de igualdade, até superior aos homens, a muitos homens, né? Então eu acho bacana dar esse foco para a mulher, e aí a gente tem a Laura, que é a personagem, a protagonista, uma das, né, dessa história, e a mãe dela, que eu achei fantástico a construção. Eu achei bem interessante guardar um pouco durante a história sobre a Miranda, mãe da Laura, para revelar algumas coisas no final. Eu achei isso fantástico, não vou dar spoiler, então se você quiser, leia o livro. Mas eu acho que, pensando em personagens, eu acho bacana trazer isso, essa questão da mulher, do feminino. Existe também um personagem secundário que, na minha opinião, ele acaba sobressaindo muito mais do que os autores, do que os personagens principais, que é o Enzo, faz o papel de mentor aí nessa história toda. Cara, e como eu tive empatia por esse cara, é fantástico, adorei conviver a cada página que ele aparecia, gostei muito da história e do enredo que envolvia tudo que o Enzo fazia. Assim, realmente um personagem bem criado e bem trabalhado. No entanto, como eu disse, a Laura era uma protagonista e existe um outro também protagonista, que é o Thiago. Eu senti assim que eles tinham uma importância, uma relevância na história,
Mas eu acho que o Enzo é um personagem que aparece, se destaca muito mais. Esses personagens secundários, até mesmo o general, tem uma relevância maior do que a Laura e o Thiago. Isso não é ruim. O que eu entendo? A história ela tem uma sequência de desenvolvimento que eu acho bem interessante, porque mostra os personagens crianças chegando no regimento. Paralelo a isso, você tem a Laura vivendo fora do regimento como uma criança também, e eles vão crescendo, vão se desenvolvendo, se tornam adolescentes. E quando a gente é adolescente, a gente sabe, a gente não tem lá tanta autonomia assim, embora nesse mundo distópico de distopia é necessário ter, mas no nosso processo de desenvolvimento a gente vai crescendo muito como referência, né? E tem os adultos como referência. E o Enzo é essa referência para eles, assim como o pai da Laura é para ela e a mãe. Enfim, então eu não sei se é isso ou não, mas talvez essa, não vou dizer destaque, mas essa grande relevância que não foi dada, eu diria, com Laura e Thiago assumindo realmente, tomando as rédeas dessa história toda, talvez seja por isso, porque eles ainda são adolescentes e têm muito ainda o que aprender. E eu gostaria muito de ver isso no segundo livro, esses personagens melhor desenvolvidos. Não que eles estejam ruins, não, eles estão ali naquele ápice, né? No momento ali fazendo a curva para chegar e comprar a briga. Então eu, assim, tô ansioso realmente para ver como vai funcionar o segundo livro. Gostei pra caramba do Enzo, ó. Parabéns, gostei mesmo, certo? Alguns símbolos usados aí que eu percebi, a Laura ela usa vestido, saia rodada, essas coisas. Então você tem uma questão aí de desenvolvimento mesmo, né? De uma personagem criança, infantil, mas já autônoma, independente e que você percebe que ela quer um algo mais e ela vai buscar esse algo mais. Outro ponto também é a repressão social, como eu falei, né? Já no início, o foco dado a essas personagens ao feminino, mas uma repressão da mulher, porque tirando os soldados, as mulheres que se preparam no regimento, todas as outras filhas dos líderes, elas são criadas para casar, né? Criar seus filhos, serem esposas, mulheres perfeitas, donas de casa, não há nada de errado nisso, mas é um processo que subestima a capacidade dessas mulheres de ir além. E acho que, putz, Kate, você trouxe isso de uma maneira bem bacana, sutil, mas muito interessante para o livro. Além do que, todo esse processo de distopia, o que a Laura busca, ele é um processo de ruptura de uma sociedade que mudou radicalmente para um processo novo, para algo melhor, acredite-se, para a vida de todo mundo ali, de uma maneira equilibrada, mulher, homem, tendo cada um aí o seu espaço de uma maneira confortável e respeitada. Os interlúdios são aí esses flashbacks que contam, acho bacana esse recurso porque você consegue contar a história do personagem sem necessariamente sair de uma linha lógica ali, de um raciocínio de pensamento, né? Você muda a história brevemente, conta um pouquinho sobre ele e volta novamente para aquele ponto em que você parou. Então eu gosto de explorar isso daí, eu acho bem bacana, bem interessante quando o livro traz essa narrativa que não é linear, sabe? Não linear, na verdade, e, enfim, faz você viver experiências aí diferentes. Eu gosto bastante, achei muito legal, bacana. Mas tem aí agora, eu quero entrar nas oportunidades. Embora eu tenha gostado da técnica aí dos interlúdios e flashbacks, em alguns momentos eu me perdi um pouco. Eu achei um pouquinho confuso o processo. Então eu começava a ler uma história, então estava ali no arco do Thiago, por exemplo, e daqui a pouco tinha uma situação que remetia a uma situação do Thiago no passado, ok? Aí eu entendia que aquela parte estava relacionada, esse interlúdio estava relacionado àquele momento vivido pelo Thiago, mas quando voltava, muitas vezes voltava numa situação diferente. E eu não sei, às vezes eu precisava voltar os capítulos para ler um pouco e entender, para ver se eu não perdi nada. Então eu achei que ficou um pouco perdido isso. Eu acho que pode aí para um próximo livro, seguindo essa linha, ser melhor preparado. Ainda nessas oportunidades, no início, quando a gente tem ali o prólogo, a apresentação da história, quando fala da guerra, do que houve, eu acho que ela poderia ser explorada ainda um pouco mais, trazer um pouco mais sobre detalhes, mais, sabe, de repente a vida das pessoas, explorar um pouco mais as regiões geograficamente. Quando você fala norte, sul, leste, oeste, eu fico perguntando, Estados Unidos é norte, ou ele está mais para o leste, de repente o ponto de referência é a África, qual é, né?
Então, assim, contar não só essa localização geográfica, mas explorar um pouco mais essa questão da guerra. Ela teve um início, evidentemente, mas quantas pessoas morreram, como foi o processo delas de sobrevivência, detalhar um pouco mais aí. Eu sei que o livro não tem essa questão tão detalhada da política, mas talvez nesse momento coubesse trazer mais esse tipo de discussão. Outro ponto, no livro é mencionado o labirinto e 2 ações são feitas lá. E eu acho que aquilo lá é tão bacana, né, de ser explorado, tantas armadilhas, tantas coisas que poderiam acontecer dentro desse labirinto, e eu achei que foi tão rápido que eu falei, nossa, acabou, estava começando a ficar tão legal, né? Então poderia ter e ser mais profundo, explorar um pouco mais essas cenas, as situações de perigo mesmo ali dentro. Assim como foi a Floresta do Medo, pô, né, se já tem medo na palavra, então de repente ela ser falada lá, começando ali no início da história mesmo, fazendo essa referência, preparando as pessoas, criando aquele mito de, puta, essa floresta é foda pra caramba, que medo, caralho, não sei o quê, e de repente chega lá, puta, e é isso mesmo, sabe, no final. Ela aparece, mas ela aparece no final e realmente ela é foda, tem umas coisas, puta, né, não vou contar, mas que, sabe, de repente ali um diálogo entre um e outro, nossa, você conhece a lenda da Floresta do Medo? Sabe, trazer pequenas coisas, pequenas passagens em alguns momentos da história para já preparar a pessoa, fazer a pessoa viver o medo, a ansiedade, na verdade, antes de chegar até esse momento. E uma outra coisa, que isso sério, eu parei, tentei voltar, até reli algumas partes, demorei até um pouco para acabar justamente por causa disso, porque lá para quase final aparece um personagem, o Davi. E peraí, cara, quando ele apareceu, eu pensei, onde é que tá esse cara na história? Voltei, não achei. Então ele aparece ali como um deus ex machina, né? E já dá uma solução para que a história possa voltar a se desenrolar. Eu gostei da proposta dele, poxa, achei um baita personagem, mas ele tinha muito mais para ser explorado, né? Talvez aí trazer esse cara para o início da história, ele não precisaria aparecer na história inteira, mas é interessante ele não aparecer do nada, porque senão dá aquela sensação de, putz, o que eu coloco aqui para resolver? Ah, vou colocar isso, pum, resolvi, beleza. Né? Não tem essa continuidade no processo, no desenrolar da história. Então, nesse ponto aí, eu achei que o Davi ele poderia ser explorado antes mesmo e aparecer contando um pouco mais dele. Bom, e agora eu vou falar da capa. Puta, parabéns, Arvin, sério, demais, gostei. Esse papel laminado aqui, ele tem uma questão... Aí eu vou fazer minha interpretação aqui, que assim, quando você olha para ele, você se vê, né? Você vê o seu reflexo, mas é um reflexo embaçado, uma imagem distorcida. Não sei se foi isso, se a ideia foi essa, mas quando eu olho, imediatamente eu penso que universo distorcido é esse aqui, não é? Ou até mesmo quem sou eu, né? Totalmente distorcido, vivendo uma história de vida distorcida. E é para pensar na vida mesmo. Acho que os livros têm essa questão de trazer reflexão, fazer você conectar algumas coisas da história com o seu mundo, com a sua vida. Então eu achei bacana esse processo, porque eu olhei e falei, cara, realmente, né? Eu me vejo em um mundo distorcido. A capa também, a estrutura, essa ilustração aqui bem bacana, acho que, né, ter esta caveira toda corroída, derretida, dá a ideia de que realmente o mundo ele foi, jogaram, né, ácido no globo e a coisa foi ali sendo corroída. Mas justamente por isso, quando eu vejo essa imagem, né, eu falei aí no início da resenha que eu achei que a história fosse realmente mais forte, tivesse sangue e tal, justamente porque isso me trouxe essa impressão. E não foi. Eu, assim, não vi isso como uma coisa ruim, não. Eu achei, criou, obviamente, uma expectativa de ver, mas quando eu vi que a história, ela tinha que a metáfora dessa história, ela não era, ela pegava a distopia, mas não para falar só de política, de sistema e tal, mas para falar da família. Puta, eu achei isso fantástico. Aí algumas coisas começaram a fazer sentido. O quão distópico vivemos hoje, né, em nosso dia a dia. O que a gente constrói? A gente tem uma utopia de que a gente vai acordar, sair de casa, trabalhar, voltar e relaxar, mas a gente tem coisas para resolver, tem problemas, tem conflitos que a gente vive diariamente e que nos levam a viver uma situação caótica como aqui,
né? O ponto é que recursos a gente tem para usar no nosso dia a dia, que não deixe que toda a nossa história e as pessoas, o convívio, a família, viva em um mundo distópico. Quando eu olho isso e percebo que a Kate fez essa metáfora falando da família em um cenário distópico, eu realmente fico feliz de enxergar isso, porque o que era para ser uma história, né, assim, você olha e fala, puta, pesada pra caramba, ela tem uma pegada mais leve, pelo menos nesse livro, mas com profundidade, que trata desses valores sociais, familiares e da mulher, obviamente, inserida num mundo diferente, estranho, preconceituoso. Então é isso, galera. Fico por aqui. Até um próximo vídeo. Kate, sucesso para você aí nos seus próximos livros, lançamentos. Sei que tá rolando uma porrada de coisa aí. Enfim, todo o sucesso do mundo. Galera, até mais. Fico por aqui. Abraço. Tchau.